Olá, amados de Deus, a paz esteja convosco, amém? Hoje eu trouxe uma palavra para vocês, cujo título da mensagem eu coloquei: Vista a armadura de Deus e derrote o diabo. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebeu a autoridade dele. E agora você precisa saber usar essa autoridade para que o inimigo não tenha domínio sobre você. Vivemos em uma guerra espiritual. E se quisermos ser vitoriosos, devemos usar a armadura de Deus. No livro de Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo fala sobre essa armadura, que não pode ser vista com os olhos naturais, mas pode ser vista no reino espiritual. Aleluia! E acredite, o diabo sabe se você está equipado ou não. Então quero falar com você sobre as diferentes partes dessa armadura. Vamos lá? Amém? A Bíblia nos relata em Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 18. Reserve um tempo para Deus. Começamos com o versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Esse versículo fala sobre a nossa intimidade com Deus. A única maneira de sermos fortalecidos é passando um tempo de qualidade com Deus. Por isso, tenha tempo para o Senhor. Veja o que Salmos 91 ensina sobre andarmos com Deus. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansará à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus, em que confio, Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. O diabo sabe se você está passando tempo com Deus ou não, pois ele perde a sua força e não consegue te atingir. Você não sente mais fortalecimento quando separa um tempo de oração durante o seu dia. Quando temos o costume de orar, nós conseguimos reconhecer facilmente os ataques do inimigo e nos livrar deles. Então, se você criar o hábito de orar, mesmo que seja por alguns minutos, não haverá demônio que terá autoridade e poder sobre a sua vida, no nome de Jesus. Vista a armadura de Deus. O versículo 11 diz: Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esse é o segundo passo para derrotarmos o inimigo. Deus nos deu de presente a sua armadura, mas só saber disso não basta. A Bíblia diz que devemos vestir toda a armadura, ou seja, você precisa se revestir de uma nova natureza em Cristo e abrir a mão da velha. Geralmente, amados, nós não temos o trabalho de colocar a armadura e logo em seguida a retirar. Mas se quisermos ser vitoriosos contra o pecado e o diabo, devemos vigiar e não voltarmos atrás, queridos.
Seja sincero. Quantas vezes você teve preguiça e ficou acomodado com as coisas de Deus? Isso acontece porque a sua carne deseja as coisas desse mundo, mas você precisa se revestir e se esforçar para não perder a sua comunhão com Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 12: o reino dos céus é o tamanho, é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Uma das maiores armas de Satanás é o desânimo. Ele fará o que for preciso para que você pare de lutar. Você já reparou que todas as vezes que você se compromete verdadeiramente com a obra de Deus, alguma coisa acontece para que você desanime? Por que será que o diabo levanta tantas pessoas para te magoar, para nos magoar, com palavras ou atitudes, se você só tem boas intenções? É porque ele quer que você volte atrás e seja morno outra vez. Ele quer que você viva como a maioria das pessoas, sendo um simples membro da igreja, que não faz a diferença no mundo. Por isso, amados irmãos, eu estou falando sobre essa armadura de Deus. Através da oração, da leitura da palavra e revestimento a tudo que atrapalha a vida espiritual. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, a Bíblia nos relata assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Conheça o seu inimigo. O versículo 12 diz que a nossa luta não é contra as pessoas, contra os poderes, contra as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não deixe que o inimigo, oh aleluia, te iluda, fazendo você pensar que ele não está por trás das lutas que você enfrenta. Ele é mentiroso, enganador e irá tentar te destruir, sem que você perceba que é ele. Mas se você estiver com a armadura de Deus e entender que a luta é espiritual e não física, a sua vitória está garantida no nome de Jesus. Saiba disso. Muitas vezes o diabo usa as pessoas para tentar frustrar os planos de Deus em sua vida. Por isso, se alguém tem te irritado e tirado a sua paz, eu te digo, amado, não se volta contra essa pessoa, nem faça vingança. O melhor é orar por ela e a colocar nas mãos de Deus. Fazendo isso, você estará guerreando de forma efetiva e o seu coração não será contaminado pela amargura. Isso está escrito no livro de Hebreus 12, versículo 14 e 15.
Eu te peço, irmão, fique firme. No versículo 13 diz: por isto vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Quando os dias maus vêm, o inimigo aproveita a chance para nos tentar. Por isso devemos usar a nossa armadura e não ceder aos seus ataques. Nesse período difícil, eu sei que a gente passa por provações, por desertos. A primeira coisa que somos tentados é fazer desistir. Depois duvidamos de Deus e começamos a pensar que Ele se esqueceu de nós. Os israelitas levaram 40 anos para chegar à terra prometida, sendo que, segundo os pesquisadores, poderia ter feito isso em poucas semanas. Isso porque gastaram boa parte do seu tempo dando ouvidos ao diabo e culpando Deus e Moisés por tudo o que acontecia com eles. Então fique firme e não deixe que a murmuração e a falta de fé te destruam pelo caminho. Quero falar sobre a verdade e a justiça de Deus para vocês. No versículo 14 diz assim: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. O que é o cinto da verdade? O cinto da verdade é uma das peças da armadura que Deus nos dá. A verdade é a palavra de Deus. Quando estamos passando por lutas, precisamos apertar esse cinto. Isso significa que temos que nos apegar ainda mais à palavra de Deus e crer de todo o coração que Ele cumprirá, porque o inimigo irá fazer de tudo para que acreditemos mais na derrota do que nos milagres, amados. Ele nos lembrará de cada decepção, de cada oração não atendida e tudo que deu errado conosco. Ele se aproveitará no seu momento de fragilidade para tentar convencê-lo de que a Bíblia é mentirosa. Mas está em Lucas, capítulo 4. Se você tiver com a verdade em seus lábios e no coração, o diabo sairá derrotado, assim como aconteceu quando Jesus o venceu no deserto. O que é couraça de justiça, amados? Também nos dias maus, Satanás, ele fará de tudo para que você pense assim: o que há de errado comigo? Será que Deus não me ama mais? Será que Ele me abandonou? Oh, aleluias! Ele ainda apontará seus pecados e tentará te convencer de que você é bom, não é o bom o bastante para o Senhor. Que você não é digno de ser filho de Deus.
E é nesse momento que você deverá usar a couraça da justiça, pois ela te mostrará quem você é em Cristo. Essa peça da armadura serve para provar que você é amado incondicionalmente por Deus e te lembrar que Ele não te pune pelos erros que você comete, pois Jesus sofreu o castigo que você merecia. Então, quando o inimigo começar a apontar todos os seus pecados, vista a sua couraça da justiça de Deus e diga a Ele: você não tem poder para me acusar, pois Jesus já me perdoou e o sangue dele me purificou de todo o pecado. Eu queria dizer para vocês sobre a paz, viver em paz, que faz parte desse contexto, que está no versículo 15 de Efésios. E tendo os pés calçados com prontidão do Evangelho da paz. A vida não tem valor algum se você não tiver paz. A paz é o que buscamos diariamente. Na Bíblia, nós encontramos diversas situações onde os apóstolos começam as suas cartas com a seguinte saudação: que a graça e a paz se multiplique entre vocês. O inimigo quer roubar a nossa paz, irmãos, e nos aborrecer a qualquer custo. E quando ficamos irritados, tristes com alguma situação ou com alguma pessoa, deixamos de ouvir Deus e tomamos decisões sem meditar em Sua palavra e sem pensar nas consequências dessas palavras. Por isso, devemos ter os pés calçados com o Evangelho da paz. Todos os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos é para que tenhamos paz com Deus e com os homens. Então, confie no que a palavra diz e a obedeça. Assim, o inimigo não conseguirá roubar a paz de dentro do seu coração. Pratique a fé, irmão. No versículo 16 diz: além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Eu amo naquela passagem de João, capítulo 11, versículo 40, se não me engano, em que Jesus diz assim: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Isso nos mostra o quanto é simples vencer a guerra espiritual. Apenas creia e você verá a glória de Deus. Levante o seu escudo da fé e creia que nada poderá impedir o agir de Deus, nem mesmo suas limitações e fraquezas. Um outro conselho, não seria um conselho, mas é uma coisa que está ardendo no meu coração. Pense e fale. Está no versículo 17. Usem o capacete da salvação
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é o capacete da salvação, Mel? Ao colocar essa peça da armadura de Deus em nossa cabeça, você começará a pensar a respeito da sua salvação. Então, quando o inimigo começar a mentir para você, diga a ele: não, Satanás, eu sou filho de Deus, vivo e fui salvo pela sua misericórdia. A minha salvação é um dom gratuito que eu recebi e não algo que eu conquistei. O que é a espada de Espírito? Essa é uma das partes mais importantes da armadura de Deus, no meu ver. Se você quer ter a vitória contra o diabo, terá que usar a espada de 2 gumes. Isso significa confessar a palavra de Deus com a sua boca em voz alta. Lembre-se daquela passagem de Lucas 4, em que Jesus foi tentado pelo inimigo no deserto. E ele o calou apenas citando versículos. A Bíblia é uma espada. Pegue-a e a use. O inimigo não tem medo de você, mas treme de medo só de ouvir o nome de Jesus e a palavra de Deus. E sobretudo, por último, ore. No versículo 18, diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Isso mostra, amados, que devemos orar por tudo e em todo o tempo. Temos que orar pelas pessoas, por nós mesmos, pelas situações do nosso país e do mundo, e até pelas pequenas coisas. Deus está interessado em tudo que a nosso respeito, e uma das formas de mantermos um relacionamento com Ele é orando. Existe uma frase muito usada pelos cristãos que diz: eu creio no poder da oração. Se realmente acreditarmos nisso, então por que orar é a nossa última arma de defesa? O inimigo detesta quando oramos. Então, para combatê-lo, ter sempre a vitória, é preciso fazer da oração uma prática constante. Vai à luta. Agora que você já sabe o que deve fazer para vencer a batalha espiritual, vista a armadura de Deus todos os dias e vá à luta. Espero que essas palavras toquem em seu coração, edifique sua fé. Que a graça e a paz e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com vocês e com todos da sua família. Amém.